ratos, o rastro da serpente cibernética. Tantos acontecimentos ligados à economia, dessa serpente ratazana morceguenta. Certamente, é perceptível esse rastro em vários campos dessa serpente. Na economia da besta, na cobra de duas cabeças. Aparecem em vários lugares. Mas duas cabeças, não. Muitas delas. Nas mudanças climáticas, por exemplo, tanto badalado por eles, evidenciam para nós, como visão de águia, que nós temos a percepção de que toda essa bagaça gera essas mudanças climáticas, as quais são teorizadas por eles. Um dos rastros, quando criamos o BIT Paradigmas e Espinhos, foi para exatamente relacionarmos, vincularmos a essas mudanças pretendidas por essas bestas, esses palhaços, esses vermes nesse palco da operação do engano e do erro. Dentro de um regramento que essa serpente cibernética trabalha nessa operação do erro. Mas nós mostramos para você que chegou aqui nesse canal, nós mostramos que estava tudo programado por teu capitão perder. Erramos? O auditor errou? O auditor acertou. Lembra quando eu falei que está tudo na economia? Tudo está na economia. Certamente essa cobra, ela rasteja em muitos caminhos. Isso aqui, o resultado dessa eleição, ultrapassou até a probabilidade de 1 em 1 milhão. Tem as manhas, não entra não, sem a instrução de um profissional. A serpente teme exatamente aquele que tem conhecimento. Eu precisei olhar a matriz, foi como eu disse, eu só preciso ver os números. Eu vejo os números. O contador, o auditor só precisa dar uma olhada nos números. Ah, mas não tem como comprovar. Não tem materialidade. Nós temos a chave. É mesmo? Onde está a aplicação? Como é que tu acha que o contador descobre os roubos de vocês, seus ratos? Profissional é profissional. Mas preste atenção, não se preocupa. Porque o Lula morreu e está no Sírio-Libanês. De todos esses campos, merece destaque a economia, porque a economia é exatamente o que ela vai mais engendrar os seus intentos finais. Mas o Lula morreu, hein? Não precisa se preocupar. Como esse povo é ingênuo! É por isso que não tem jeito esse mundo, porque o povo é cego. É mais uma máxima da palavra. O maligno, a antiga serpente, enganou e cegou o vosso entendimento. Você acreditar que Lula morreu, aquilo ali é sósia dele, é? De todos os campos, sem dúvida, a economia é utilizada para os cenários que a serpente cibernética pretende atingir. Mudanças climáticas. Salve o planeta. Que planeta? O mesmo planeta que ela faz a propaganda, o mesmo planeta que precisa ser salvo, é o mesmo planeta que essa lesma destrói. O Deus Altíssimo determinou a autoridade, concedeu autoridade ao homem para pisar na cobra, nas cobras e nas serpentes, não é? Mas será que essa humanidade caída e entregue a Satanás pela inocência, pelos seus erros e pela falta do arrependimento de seguir as pisadas do Cordeiro? Será que essa humanidade de fato
consegue ter autoridade para impedir os intentos da antiga serpente? Quando criamos o beat Paradigmas e Espinhos, musicalizamos exatamente essas mudanças na estrutura perfeita da criação, no objetivo de Deus e o seu projeto de salvar o homem. O objetivo desviado porque o homem caiu no Jardim do Éden. O Jardim do Éden representou um novo começo. Um novo começo que o homem errou e deu ouvido a exatamente essa antiga serpente que está de novo aí, repetindo a mesma faceta, a mesma façanha. Estamos, de fato, modificando a estrutura do planeta, a regra perfeita da criação, a estrutura originária, perfeita, de fato, da criação. O inimigo trabalha para desfazer a perfeição criada por Deus, mudando os paradigmas, imprimindo novas regras, mudando os paradigmas. Consequência? Espinhos. Espinhos. Mas se a maioria segue o rastro da lesma e deixa de lado as pegadas do cordeiro, será que consegue ter autoridade sobre a serpente e pisar na cabeça dela? Ou só os que estão na vibe das pegadas do cordeiro? Porque certamente que os que estão na pegada do cordeiro, na vibe do cordeiro, absorvem a verdade que liberta e que não adere ao regramento, ao curso desse mundo, como bem preconizou Romanos, para não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente pelo entendimento, não andai na vibe desse século, reprovai as obras infrutíferas da terra, porque quem reprova as obras infrutíferas, certamente segue as pegadas do cordeiro, e não segue essas mudanças de paradigmas, consequentemente, não recebe as consequências geradas pela desobediência causada por espinhos. Se modificarmos o regramento originário desde o princípio, certamente sobrevirá espinhos. Mateus, capítulo 13, 22. 22. Capitão Falante, 22 patos na lagoa. Capitão Falante. Cadê o pato família, hein? Acertamos, não foi? Acertamos, que ele ia perder, não foi? 22. Cadê o pato família? Cadê o torrão? O povo caiu na armadilha de Satanás, né? Bolsonaro, peça do Nico, eu avisei para vocês. Verso 22, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. É promissor. E o que acontece se modificarmos o regramento, hein? Os paradigmas? Vamos escolher o que? Bom fruto? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Quem semeia na dificuldade, nos espinhos, nas tribulações, semeia, mas semeia com Cristo.
colhe bons frutos. Aquele que semeia entre os espinhos é o que ouve a palavra. E o que muda os paradigmas? Colhe um espinho amargo, não? Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Voltamos para o 13:19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas, não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que chegam a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quem semeia nos espinhos, aproveita o momento para colher obras frutíferas. Mas quem semeia nos espinhos e modifica o regramento, colhe espinho amargos. Mudando paradigmas, prevalece problemas, dificuldade, fora de rota, perde o sentido, perde a identidade, perde a sua existência, colhe somente obras infrutíferas. Está atolado só nos espinhos. Mas quem reflete na palavra, ultrapassa, transpõe o espinho, transpõe a palavra e se firma na rocha, dando fruto. Entendendo o presente século e todas as peripécias dessa lesma da serpente cibernética. Mudança de paradigma em curso, pois a lesma, a serpente cibernética, trabalha exatamente a mudança de paradigmas. Essa mudança de paradigma dessa lesma atua realmente na religião, na política e na economia. A economia é um campo oportunista da serpente, porque à medida que leva a lesma a criar a condição para a escravização da humanidade, afastando a criação, o homem, de Deus e conduzindo a um mundo novo de ilusões.